Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Neste bloco vamos tentar entender um pouco da economia do nosso país. Está conosco o presidente do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia no estado do Rio Grande do Norte, economista Ricardo Valério, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, presidente? Ô Pinto, é sempre um prazer renovado estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Presidente, qual o seu olhar sobre o cenário nacional no que diz respeito à economia neste momento? Pinto, é muito preocupante, porque cada vez mais estão pedindo mais sacrifício da sociedade, enquanto que do outro lado a nossa classe política cada vez mais desgastadas, alguns jogando a poeira para debaixo do tapete, e sempre a sociedade é quem vem pagando o pato com a taxa de juros altíssima, com desemprego marcante e agora com a Previdência Social aí que vem pancadas fortes em cima do aposentado. No caso da Previdência Social, um item me chamou a atenção, é tributar o trabalhador rural. Para a gente que está no Nordeste aqui com 5 anos de seca, agora a tributação lá na ponta no trabalhador rural, que isso antes não tinha ocorrido ainda. Olha, Pinto, apesar da Previdência ser todos nós sabemos que ela precisa passar pela ampla reforma, de fato, né, nós temos um déficit aí calculado em torno de 230 bilhões de reais, quando você junta o INSS mais a parte do servidor público, mas obviamente que algumas coisas estão sem uma discussão mais apropriada com a sociedade. Estão querendo fazer as coisas muito a toque de caixa, do mesmo jeito que fizeram a PEC do congelamento, sem abrir uma ampla discussão com a sociedade, que é quem vai arcar de novo com a conta. E essa parte da Previdência Rural é muito preocupante. Eu acho que basta a gente se lembrar que faz muitos anos que nós não temos invasões de supermercados. No interior, normalmente, baixava 2 anos de seca e nós tínhamos os flagelados nas ruas, nas portas das prefeituras. E hoje nós não temos, graças ao Bolsa Família e graças também ao moderno sistema de previdência social. Muitos municípios, a economia do município, aquelas pequenas bodegas, padarias, elas têm na Previdência Social a sua principal fonte de movimentação da economia local. Com toda certeza. O agronegócio, Potiguar, toda a agricultura familiar, praticamente a movimentação no meio rural do estado, no interior do estado, é muito incipiente a parte de agronegócio. Então, a economia toda, ela gira, de fato, em cima da Previdência Social, do Bolsa Família, e eu dou um dado preocupante. Com essa mudança que foi feita, duas coisas mudaram de forma muito abrupta, que passa o tempo de comprovação de trabalho no campo de 15 para 25 anos, além do trabalhador agora ele tem que também entrar com a contribuição em paga em espécie. Isso implica dizer que se você mudou de 15 para 25 anos, é possível que nesses próximos 10 anos nós tenhamos pouquíssimos trabalhadores rurais entrando com aposentadorias novas. Isso implica que vai reduzir os meios de pagamento circulando no interior do estado. Isso é muito preocupante para a economia rural, porque nós vamos ter praticamente aí 10 anos de pouquíssimos novos aposentados entrando. E, obviamente, os aposentados, gradativamente, eles vão também encerrando seu ciclo de vida. Agora, as viúvas não ficam mais com 100% da aposentadoria, só 50%, de forma que é muito preocupante essa mudança, notadamente para o setor rural. E naqueles municípios, a gente diz o setor rural, mas grande quantidade dos trabalhadores rurais, mesmo sendo trabalhador rural, quando o município é pequeno, eles moram na zona urbana, né? Vão e vêm todo dia de bicicleta, isso ocorre muito. Termina aquecendo aquele comércio local, né? Não, obviamente, quando a gente fala zona rural, se referindo ao interior do estado do Rio Grande do Norte. Os menores municípios. Hoje, né? a grande maioria de quem trabalha no campo, ele sempre tem uma casinha na rua, como ele chama, né? Ele é apenas do interior do estado, tem a sua atividade de renda, mas o campo, mas ele mora normalmente no meio rural. Presidente, há uma corrente que diz que a Previdência não dá tanto prejuízo como se diz, que teria sido a desvinculação com a DRU, e isso seria necessário uma auditoria para saber até que ponto há, de fato ou não, um déficit na Previdência. Qual o seu olhar sobre esse debate? Olha, Pinto, obviamente que hoje a disputa da comunicação é muito importante numa decisão dessa, num trabalho desse de reforma da Previdência. De fato,
a Previdência, não só levando em consideração também a Seguridade Social, que é a parte que diz que o governo deixa de fora nos cálculos, mas mesmo você envolvendo a parte da Seguridade Social, que envolve o PIS, a contribuição sobre os lucros, o PASEP, e o CONFINS. Essas 4 meios de arrecadação, ela engordam substancialmente o grau, a questão, quando a gente fala Previdência e Seguridade Social. Esse conjunto diminui o tamanho do déficit hoje que nós temos na Previdência Social. Agora, levando em consideração que o Brasil aumentou muito a expectativa de vida, a taxa de natalidade do Brasil despencou, a arrecadação caiu de uma forma geral, a sonegação continua alta no Brasil. Então, isso aí realmente deu um abalo forte no caixa, ao ponto de que realmente hoje nós temos aí projetado em torno de 235 bilhões de reais de déficit, considerando os 2 sistemas, do INSS e o setor público. E se o governo encarasse essa questão da sonegação, amenizaria essa questão da tributação, por exemplo, do trabalhador rural? Não só amenizaria, como não só da Previdência, mas nós teríamos também um reforço de caixa substancial para o próprio déficit público. Nós temos hoje algo em torno de 1,5 trilhões de reais que são de ações já ganhas pelo governo e que o governo não instrumentaliza seus departamentos jurídicos de forma adequada, suas procuradorias, para que possa ir em busca desse 1,5 trilhões de reais que tem aí nas grandes empresas que não fazem o reforço de caixa para o governo. E não são pequenas empresas, né? Como o senhor bem disse aí, são as grandes empresas, né? O governo escolhe tributar o trabalhador rural. Mais uma vez, inclusive fazendo um comparativo com o trabalhador rural, é muito injusto que quem põe 70% da alimentação do Brasil, tenha ido para a Previdência, enquanto lá os militares ficaram fora, que está um processo muito injusto. Acredito que isso aí vai ser revisto e a parte também dos militares seja revista para igualmente ele contribuir igual um servidor público. Todos são brasileiros, todos, né? Todos são brasileiros, o sacrifício tem que ser para todos. Perfeitamente. Queria agradecer ao presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Norte, presidente Ricardo Valério, muito obrigado por estar conosco. Lhe passo a revista deste programa que registra os 12 anos do programa. Muito obrigado, Pinto. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Antes, porém, a palavra de Ubervânia Melo, do Educando Brasil.